quero ter aquela alegria. Depois de alguns anos, tivemos a alegria de receber o Claudinho lá na Marca 1. E nós estamos tendo a alegria de receber de novo. Depois aí a oportunidade, né, de tê-lo uma vez, nada melhor do que receber uma segunda vez para sermos mais abençoados. Amém? Receber o nosso querido irmão, amigo Claudinho Maciel com alegria, vamos? Leonardo, que eu gravei esse ano que passou, meu DVD, e saiu esse ano completo 17 anos de adoração, 17 anos de ministério na presença de Deus. E esse DVD é um DVD comemorativo, né, desses 17 anos, com as canções que marcaram minha história, meu ministério, e algumas delas eu queria ministrar agora com vocês cantando. Amém, queridos? Quem veio adorar Jesus, diga eu vim. Então olha para essa pessoa aí que é abençoada do teu lado, fala para ela assim: olha, eu espero num Deus que pode fazer infinitamente mais do que eu pedir, do que eu pensar, de que Ele vai fazer também na sua vida, além do que você imagina. Quem crê, levanta as duas mãos no alto assim, olha, e aplauda Jesus bem forte. Essa canção tem como título Valeu a Pena Esperar. Quem espera no Senhor alcança a vitória. Em Isaías 40, versículo 30 e 31, diz que os jovens correrão e se cansarão, mas aqueles que esperam e confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, não se cansarão e não se fadigarão. Se você confia e espera nele, você pode ter certeza que a tua vitória é garantida e o Senhor revigorará a tua força. Você que está meio fraco aí, vai tomar um sacode de Deus aí para você ficar esperto e continuar caminhando mais ainda na presença desse Deus. Aleluia. Tudo tem que ser certo. Uma vez eu tentei
que a bateria do violão acabou. Não tem a mão ungida, voltou. Hoje, como é um dia especial, Dia das Mães, né? A minha mãe, ela orou muito para que Deus viesse fazer uma obra na minha vida, sabe? Eu fui um filho, às vezes, assim, meio rebelde, desobediente. Fui criado na igreja, mas com 14 anos de idade eu me afastei do evangelho, me envolvi com drogas. Dei muita preocupação para a dona Terezinha. Então minha mãe sofreu pra caramba, sabe? Por causa da minha desobediência, primeiramente a Deus e depois aos meus pais. E a minha mãe, ela clamou a esse Deus que é poderoso, a Jesus Cristo. Durante o tempo que eu fiquei afastado, ela não abriu mão da presença de Deus na vida dela. E ela acreditava que Deus iria mudar o quadro da minha vida, sabe? Que Deus iria transformar a minha vida. E Deus honrou a oração da dona Terezinha. E hoje ela pode dizer que eu e a minha casa servimos a Senhor. E a minha mãe, hoje ela estava lá em casa, lá, fizemos um almoço lá, e ela foi lá almoçar comigo, com a minha esposa. A minha esposa que está ali em cima ali, aquela loura bonita ali, ó. Está com aquela, a minha filha e está a sobrinha do lado ali. E a minha mãe hoje foi lá almoçar e eu estava falando com ela, né, mãe? Se não fosse teu joelho dobrado, eu não sei o que seria de mim. Eu nem sei se eu estaria hoje, mas foi o joelho da dona Terezinha dobrado que fez a diferença na minha vida. Glória a Deus! Você que é mãe, que é pai, a oração de um pai e de uma mãe, sabe? Ela tem um poder muito grande. Porque você é uma autoridade sobre a vida do teu filho. Você pode tanto abençoar como também amaldiçoar. Eu chegava em casa drogado, em casa, minha mãe podia ter, tinha vários motivos que ela podia falar, me xingar, me chamar de tudo quanto é nome, mas não. A minha mãe me pegava, me botava no chuveiro, me dava banho. Eu todo sujo, como mendigo. Ela nunca deixou de ter o carinho e o amor dela pela minha vida. Aleluia! Eu acho que hoje o que eu tenho que fazer por ela é muito pouco, a gente tem que fazer muito mais. Né? E ela hoje ela tem orgulho de ver eu na presença de Deus assim, cantando, viajando, Brasil, fora do Brasil. Agora dia 18 estou indo para os Estados Unidos. Dona Terezinha, ela vê isso tudo acontecer e ela fala: valeu a pena eu adorar o nome de Jesus. Valeu a pena eu ser fiel a Jesus Cristo. Aleluia! Vale a pena, meu irmão, meu irmão. As tuas lágrimas, as tuas orações não são em vão. A minha mãe cantava uma canção assim, olha, que ficou gravada na minha vida. Quando eu estava desviado, se tu minha alma a Deus suprir, não recebes, confiando vida, tuas promessas que são infinitas e infalíveis para se valer.
né? Eu tenho os meus CDs, meu material, DVD, são 4 CDs diferentes, tem as melhores, tem um mais novo, tem Que Eu Tenho Fé, tem o Sem Luta na Vitória e tem o Valeu a Pena Esperar. São 4 CDs diferentes, cada um custa R$10, tá caro, gente? Eu vou fazer hoje promoção Dia das Mães, R$9,99. Pensa? E tem também ali o meu DVD, como eu disse, que tem todas essas músicas que eu cantei, que eu cantei hoje agora, tá no DVD ao vivo com a banda e tal. E você pode estar levando e estar vendo também nas redes meu testemunho por completo, vou contando, falo da oração da minha mãe, da dona Terezinha, muito bacana, o DVD ficou com uma qualidade muito boa, em Full HD, muito bacana. Então o DVD você pode estar comprando por R$15, mas também R$14,99 vai te levar e eu vou botar uma dedicatória lá para você, tá bom? No final vai estar lá na mesa lá e eu vou botar e deixo um autógrafo para você com muito carinho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Leonardo. Deus abençoe essa igreja. Obrigado, meu Estenda suas mãos. Poderoso de bênçãos para as nossas vidas. Use como uma atalaia, um instrumento extraordinário, como uma espada de 2 gumes, para que a nossa vida seja abençoada nesta noite. Que a igreja diga amém. Recebeu nossa amada, nós vamos deixar. Glória a Deus, aleluia. Não vou demorar muito não, abra sua Bíblia ali em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, pode sentar isso. Quando você acha aí, eu vou cantar uma canção ali, tá certo ali? Tá certo? Agora o playback profissional vou cantar essa canção que diz que Deus está contigo. Diga assim: Deus está comigo. Creio nisso. Aleluia. Glória a Deus. Aquele brilho nos teus olhos, teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu um ódio que te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te
Aleluia. É o capítulo 1, do versículo 6 em diante, diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram fortes, férteis e proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e caso haja uma guerra, aliem-se a nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes, trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Amado, o povo de Israel, quando José, que foi um bom governador, todo mundo conhece a história de José, o sonhador, e que foi governador do Egito, muito próspero, e com isso ele trouxe seu pai, o povo todo de Israel para o Egito. Com isso cresceram, mas quando José morreu e constituiu um novo rei, o Egito colocou um novo rei, aquele rei se esqueceu de todos os feitos que José tinha feito. E o povo já estava muito grande, como diz aqui, numeroso, eram muitos. E eles acabaram também se esquecendo do Deus de José. Eles começaram a se envolver com o Egito e com os costumes dos egípcios. Com isso, eles se afastaram também do Senhor. E todo aquele que se afasta do Senhor, ele se torna um escravo. Se tornaram escravos. Quando José ainda era vivo, o povo não era escravo. Quem está entendendo, diga amém. Porque José ele era um homem o quê? Que era temente a Deus. Ele não era, o povo não era escravo. Mas quando José morreu, também esqueceram de servir ao Deus de José. Eles eram judeus, israelitas, mas se esqueceram de buscar a Deus. Começaram a ser escravos. Eu fui criado numa igreja evangélica, uma igreja batista. Meu pai e minha mãe até hoje são eles são membros dessa igreja. Eles me ensinaram tudo certo, como a Bíblia manda. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Meu pai não errou, nem minha mãe errou. Eles não erraram, eles fizeram tudo certo. Eu é que tive uma escolha. O homem, ele não foi criado como uma máquina. Você não foi criado programado para adorar a Deus. Você foi criado com algo chamado livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha de adorar a Deus, o Criador, ou então viver a vida conforme tem na tua cabeça. Quem está entendendo, diga amém. Então eu, com 12 anos de idade, eu era filho de crente, mas não era crente. Eu ia para a igreja, eu ia na escolinha dominical. Eu decorei João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
Jericó. Porque na Igreja Batista, lá na escolinha, a gente já entrava na classe lá falando esse versículo. A gente tinha que gravar esse versículo. Então, esse eu gravei. Mas não basta apenas você gravar. Não basta apenas você ser filho de crente. Como diz no mundo que filho de peixe é peixinho, filho de crente nem sempre é crentinho. Eu, com 12 anos de idade, resolvi tomar um rumo na minha vida de deixar de ir para a igreja para me envolver com outros tipos de amizade. Amizades que não eram a amizade da igreja, a galera da igreja, a classe dos juniores da igreja. Na Batista tem isso, da igreja Batista tinha isso, né? Juniores, então eu era lá da classe dos juniores, né? Fui embaixador do rei, eu tinha, né, a camisetinha, embaixador do rei, tinha. Minha mãe, tudo isso ela fazia, quando se tratando de coisas na igreja, minha mãe se empenhava para mim se esforçar e ficar ali, né? Eu quis fazer aula de música na primeira igreja batista de Campo Grande, então minha mãe lá me botou na aula de música, era uma professora que ensinava a música, lendo mesmo a música na partitura. Então, tudo isso a minha mãe, ela se dedicava, porque ela via que eu tinha vontade. Mas quando eu conheci a amizade lá fora, no mundo, essa vontade que eu tinha de cantar, que com 5 anos eu já cantava na igreja, eu acabei esquecendo e fui seduzido por um outro tipo de universo lá fora, que eu não conhecia, que era o universo das festas, das drogas, das bebidas, das orgias, prostituição. E quando eu fui ver, eu já estava tão envolvido que aos 14 anos eu conheci uma droga chamada cocaína, que aquilo me enlaçou de uma maneira que eu já não sabia mais sair daquilo. Eu me tornei um viciado, eu me tornei um drogado. Meu pai, ele era comerciante, ele tinha uma loja, e isso tudo aconteceu quando meu pai começou e minha mãe começaram também a ficar muito envolvidos só com aquela loja, e só ia para a igreja no dia de domingo à noite. Então a semana toda eu não ia mais para a igreja. Dia de quarta-feira tinha culto, mas eu não ia. Tinha reunião dos jovens, dos juniores, para fazer alguma coisa, um cantar, alguma coisa, eu não ia. Porque meu pai não me levava, eles estavam tão envolvidos com o trabalho, eles só pensavam em trabalhar. E com isso, eu também fui perdendo a vontade de ir para a igreja e ficar mais na rua. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu fui ver, eu já não queria mais saber de igreja. Eu falei para meu pai e para minha mãe que eu não era mais crente, porque eu só xingava palavrão, só andava com quem não prestava. E o meu irmão mais velho, o Carlinhos, ele fazia coisas piores do que eu, também desviado. Imagine a tristeza que a minha mãe carregava. 2 filhos, criados na igreja, depois desviados e viciados em droga. O meu irmão usava mais droga do que eu. Por ser mais velho, andava tanto com polícia como com bandido, ao ponto de matarem ele também, achar que ele era um X9. Como várias vezes ele tomou uma surra lá na Vintém, que quebraram os dentes da boca dele todo. Falaram que ele era X9, só não mataram ele porque a minha mãe estava orando. Deus teve misericórdia da vida dele. Eu lembro que eu saía de casa na sexta-feira, eu ficava noites fora de casa. Imagine, um adolescente com 15, 16 anos, você ficar sexta, sábado, domingo, fora de casa. Quando era na segunda-feira, já quase anoitecendo, eu chegava em casa igual um mendigo, todo sujo, com a mesma roupa que eu tinha saído. Eu chegava sujo, descalço, porque o tênis novinho que a minha mãe sempre comprava para mim, depois ela parou de comprar, porque
Porque ela comprava um tênis novo, o tênis ficava na boca de fumo. O que eu tinha de valor eu deixava lá na boca de fumo por causa daquela droga. Começava a fazer furtos dentro de casa, roubando dentro de casa, para ter a maldita droga. Meu irmão fazia coisas piores ainda. A minha mãe não tinha mais o que fazer, porque ela falava comigo, e quanto mais ela falava comigo, com meu irmão, mais com raiva nós ficávamos, com mais ódio. Falava que não queria saber de igreja, e para com isso. Senhora, com um negócio de igreja, isso enche o saco, essa ladainha falando no meu ouvido, essa palhaçada, não quero saber disso não. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A senhora tem a tua vida, vai para a igreja, eu não quero ir para a igreja, me esquece. Era um rebelde. Meu irmão também falava a mesma coisa. Quando ela começava a falar muito de igreja para a gente tinha que voltar e tal, a gente pegava as coisas e ia, partia para a rua. E ficava na rua. Um dia, a minha tia, minha irmã da minha mãe, que a minha mãe era da igreja batista bem tradicional. Minha tia, quando essa tia chegava lá em casa, falava, pronto, chegou a maluca. Porque quando ela chegava lá em casa, ela chegava, glória a Deus, aleluia! Tem fogo aí, gente! Eu falei, chegou a doida. Eu partia, eu pulava o muro, pastor. Do lado da minha casa, da minha mãe, tinha um terreno baldio, eu pulava o muro, e metia o pé. Eu falei, chegou essa doida, vai querer me orar, vai querer ficar gritando na minha cabeça, eu vou sair fora. E a minha tia chegou para minha mãe e falou para ela, você não pode ficar sofrendo desse jeito, você tem que tomar uma atitude, você tem que se levantar. Ela, mas não adianta, eu já falei, mas você não tem que falar mais nada, você agora tem que orar, você tem que buscar, você tem que entregar agora nas mãos daquele que tudo pode fazer. Minha mãe não conhecia esse negócio de campanha, não conhecia nada disso, pastor. A igreja que ela era não tinha esse costume. Na época, hoje ela mudou totalmente, mas na época não tinha esse costume. Então minha tia falou para ela, olha, vamos fazer uma campanha e eu vou entrar nessa campanha contigo, nós vamos orar juntos. Nós vamos fazer essa campanha orando pela vida do Claudinho e do Carlinhos, porque esses meninos pertencem ao Senhor. Minha tia falou assim. E lá naquela igrejinha onde ela ia, a igreja da minha tia, tinha uma mesa na frente assim, e naquela mesa as pessoas levavam fotografias, carteira de trabalho, chave de carro, de casa, né? Peças de roupa. Minha mãe levava a peça de roupa minha e do meu irmão, e lá era ungido com óleo. Às vezes ela esquecia, botava a mesma roupa misturada, eu ia colocar a camisa estava com cheiro de azeite. Eu falava, pronto, está muito doida minha mãe, está muito pancada. Eu cheiro, ela fica pancadona. Eu boto a blusa está com cheiro de azeite. Minha mãe agora está lavando minha blusa com azeite. Ela está doidona. Mas isso se chama fé. E a fé, meu irmão, se ela for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você sabe qual é o efeito que ela pode fazer. É muito grande no reino dos céus, é muito grande no mundo espiritual. Minha mãe começou a se envolver no mundo espiritual, não apenas, sabe, do falar. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é espiritual. E para vencer a luta espiritual, somente se consagrando, é joelho no chão, é jejum, é oração, é buscando a face do Todo-Poderoso Deus. É assim que acontece, é assim. Se não for desse jeito, não vai. Minha mãe não tinha esse conhecimento ainda, não tinha. Foi preciso a minha tia do reveré, canela de fogo, dar esse toque nela para acordar. Minha mãe começou aí. Minha mãe era uma pessoa saudável, hoje ela recuperou tudo, porque Deus deu tudo para ela de volta.
pressão alta, coisa que ela nunca teve. Preocupação minha com meu irmão, olha o que a gente dava para ela. Hoje não, agora é só alegria, graças a Deus. Mas antes era tristeza. E ela começou a ver que isso era espiritual, e precisava do mover de Deus, só o Senhor que podia fazer algo. E ela começou a buscar, orando, consagrando, buscando. Num dia, lá nesse culto de consagração, um irmãozinho que foi pregar lá, que não sabia de nada, que não sabia da vida da minha mãe, ele não era dali, daquela localidade, ele veio de outro lugar. Depois eu fui conhecer esse irmãozinho, um irmãozinho que até o cinto dele era puído, andava de chinelo de borracha, bem humilde, não sabia nem ler direito a Bíblia, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. E ele viu a minha mãe sentada lá naquele último banco e falou para minha mãe assim: mulher, o tempo teu de chorar chegou ao fim, porque o Senhor hoje entra na tua casa com salvação. Os teus dois filhos que estão nas drogas, nos vícios, eles pertencem ao Senhor, e o Senhor hoje entra com mão forte. Eles vão fazer uma grande obra. Aleluia, aleluia. E ele falou para minha mãe assim: conta daqui a 7 dias, porque daqui a 7 dias Deus vai fazer um milagre na tua casa. Minha mãe começou a contar aqueles 7 dias. Minha mãe vivia triste, já não estava mais triste, estava mais alegre, porque ela recebeu uma palavra do Senhor. E ela pegava o disco, na época, os discos, vinil, bolachão, aquele preto, grandão, sabe qual é, né? Pegava aqueles discos e colocava na vitrola lá em casa. Botava para tocar uma canção que eu tinha raiva quando ela colocava, que dizia assim: por que você saiu da igreja? Que mal que Deus lhe fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivos para largar, filho de Deus. Volta pra mim, sou eu. Volta pra mim, eu quero você comigo, pois eu te amo sim, te dou alegria. Volta pra mim. Me subia um ódio tão grande. Mas isso sabe o que era? Era o demônio que estava na minha vida. Era o sapricó do inferno, que fazia eu cheirar, usar maconha, que fazia eu me prostituir. É verdade. Era aquela opressão toda maligna na minha vida, que falava no meu ouvido: ela está fazendo isso para te afrontar. O diabo faz isso, vocês sabem. E eu saía de casa, batia a porta do meu quarto, me trancava no quarto para não ouvir, mas ela aumentava mais alto ainda. Aí eu tinha que ir para a rua, não adiantava, porque aquela música fazia o meu corpo todo se arrepiar. E eu ia embora. Eu falava com meu irmão, aí meu irmão falava para mim: não esquenta não, nossa mãe, ela está meio pirada com esse negócio de igreja, ela ficou meio fanática, nossa tia está deixando ela fanática. Meu irmão falava isso para mim. Meu irmão fumava tanta maconha que ele estava virando um doutor. É sério. O cara, quando fuma muita maconha, começa a falar: não esquenta não, nossa mãe dá. Relax. E o diabo só puxando ele pro inferno assim, ó. É assim, não é? É assim.
E eu falo, tá bom, tá tranquilo, vamos fumar um baseado, depois esquece daí, esquece essa parada, começa a rir, esquece tudo. Mas o diabo, ele queria levar a nossa vida para o inferno. Meu irmão, com 9 anos de idade, ele tocava violão. Ele aprendeu, ganhou um violão do meu pai, e ele tocava aquele violão. E eu aprendi a cantar com meu irmão tocando. Nós ficávamos a semana toda tirando músicas do grupo Locos, do grupo Elo. Não sei se são da época de vocês, se eu não digo. Então, cara cantando essas canções antigas, né? Acordar bem cedo e ver o dia nascer. Então meu irmão tirava aqueles acordes tudo difícil, que na época era difícil, né? Cheio de dissonantes e tal. Então ele já tinha um dom sem fazer aula, sem fazer nada. Ele tirava tudo, depois aprendeu a tocar teclado e tal, era um músico da igreja. E o diabo, ele tem o maior ódio de quem realmente está envolvido com a música. Porque ele era o quê? Ele era um maestro, ele era um músico, ele sabe de tudo de música. Por isso que ele usa a música para muitos jovens se perderem aí fora. Tudo começa com a música, tudo começa com o som. O som te dá vontade de beber, daqui a pouco te dá vontade de adulterar, ou de fazer sexo, ou de alguma coisa assim. O som, ele te envolve, porque Satanás, ele usa isso. E nós deixamos de ter aquele ambiente espiritual em casa e começamos a ouvir só coisas do mundo. Eu ouvia só rock, eu gostava de rock, discos do Metallica, discos do Guns N' Roses, é só coisa pesada, disco do Caveira, Black Sabbath, só coisa terrível. Tinha disco do Viu Diabo assim na capa, e eu gostava de ouvir aquilo. Não entendia nada, sacudindo todo, parecia que estava tendo um ataque epilético dentro do quarto. O que o diabo faz na vida da pessoa? Ele vira um escravo. Eu e o meu irmão éramos escravos e nós achávamos que éramos livres depois que conhecemos as drogas, mas não, nós éramos escravos do diabo. Minha mãe contando aqueles 7 dias, faltando um dia para se completar os 7 dias. Meu irmão se arruma, eu e ele fomos para um baile, e nesse baile, no final do baile, tinha um racha, um pega de carro, moto. Meu irmão já era conhecido pela galera, que meu irmão tinha uma moto, andava sem capacete, doidão, e ele já empinava com a moto. Tinha uma descida, uma ladeira naquele baile, lá embaixo do largo, ele vinha em pé em cima da moto surfando, e ele era conhecido como surfista da moto, famoso, entre aspas, né? Achando que era tal. No desse dia, quando acabou o baile, ele ia fazer o que sempre fazia. Primeiro bebia tudo, depois cheirava tudo, aí depois ia andar empinando, fazendo a loucura. Meu irmão tinha 23 anos nessa época. E ele ficou em cima da moto e veio descendo a rua. Só que nesse dia ele não contava que o bueiro da rua tinham arrancado, roubado aquele bueiro. Estava uma época que estavam roubando o bueiro para vender. Quem lembra aquele ferro velho? Levaram aquele bueiro. A rua era meio escura, não tinha uma iluminação boa. A roda da moto ficou e ele foi arremessado direto. Ele estava em pé em cima da moto. Ele foi arremessado direto, sem capacete, com a cabeça no chão, traumatismo craniano. Levaram meu irmão para o hospital. Quando eu fui comunicado que eu estava ainda dentro do bairro, lá na barulheira, falaram que o irmão caiu de moto, levaram ele para o hospital. Eu saí correndo, pedi alguém para me levar para o hospital. Quando eu chego lá, minha mãe já estava lá com meu pai, já tinha recebido a notícia também. Cheguei,
minha mãe muito preocupada, meu pai também, meu pai falando: o que vocês fizeram? Olha o que vocês fizeram. Meu pai só falava isso, essa era a frase que saía da boca do meu pai: olha o que vocês fizeram, olha o que vocês fizeram. E eu comecei a ter aquele peso nas minhas costas, aquela culpa. E a minha mãe recebe o médico perto dela assim, chama ela no canto, fala para ela: olha, a senhora é a mãe do rapaz? Disse: sim. Olha, na vida do teu filho, só um milagre. Ele já foi muito direto, ele não ficou cortando volta. Só um milagre. Se a senhora tem fé em alguma coisa, pode começar a rezar agora. Porque a pancada que ele teve na cabeça, a parte do cérebro dele, do lado esquerdo, foi uma pancada forte, está com um coágulo grande de sangue. E para retirar esse coágulo, nós temos que abrir a cabeça dele para operar. E ele sobrevivendo, mãe, ele não vai ter mais uma vida normal, porque a parte esquerda do cérebro dele é que comanda os movimentos, e ele não vai ter mais movimentos. Ele vai ser uma pessoa debilitada para o resto da vida. Minha mãe olhou nos olhos daquele médico, nunca vi tanta calma. Disse para aquele médico assim: olha, doutor, se é de um milagre que o meu filho precisa, o meu Deus é o Deus dos milagres. O meu Deus falou que os meus filhos pertencem a Ele, e eu não aceito meu filho doente ou morto, porque Ele falou que o meu filho é dele, para trabalhar na obra dele. Aquele médico não deu muita importância, saiu das costas e tal, não tinha mais o que falar. Minha mãe ficou lá, passaram com o meu irmão na maca, vou levar ele para um outro lugar. Quando eu vi o meu irmão passando, com a cabeça inchada, toda roxa, os olhos dele vieram para frente, assim, estufaram. Quando eu vi aquela cena, a boca dele toda quebrada, quando eu vi passando com o meu irmão assim, eu não reconheci ele. Eu só reconheci ele pelo pescoço aqui para baixo, porque o rosto dele estava totalmente deformado. Aí eu fui ver que era sério o negócio, eu comecei a gritar naquele hospital de desespero, comecei a falar: não quero ver o meu irmão morrer, não deixe o meu irmão morrer. Eu comecei a gritar desesperado, e o meu pai veio me conter, me abraçou. Minha mãe falou: leve para casa, que qualquer notícia eu dou para vocês, eu mando avisar. Porque não tinha médicos capacitados naquele hospital em Campo Grande para operar a cabeça do meu irmão. Meu irmão estava aguardando vir uma UTI móvel, uma ambulância preparada também para levar ele para um outro hospital que era longe, não lembro na época, mas era longe. E minha mãe esperando. E os médicos falaram isso para ela: se ele aguentar, mãe, a gente está fazendo de tudo, estamos esperando aqui, tem que esperar. E nada da ambulância vir. Meu pai me pega e me leva para casa no meio do caminho. Meu pai não tinha mais o que fazer, só que podia fazer mesmo alguma coisa era Deus, porque ele não podia fazer mais nada. E meu pai no carro comigo falando assim: está vendo a desobediência de vocês, o que veio ocasionar? Vocês obedeceram primeiro a Deus, que é o Pai maior, e depois você veio desobedecer eu e a sua mãe. Preocupação que vocês estão dando para tua mãe está lá, olha o teu irmão, está quase morto, por causa da droga, por causa da farra, por causa da doideira. Valeu a pena. Meu pai falou isso para mim. Meu pai falou para mim assim: agora você peça a Deus para ter misericórdia da vida do teu irmão, porque você conhece a verdade, e o teu irmão também. Se ele morrer agora, será que ele vai para o céu? Isso é muito sério. E eu comecei a lembrar de quando eu era criança, que eu ia para a igreja, que falava do céu e do inferno, que existe uma vida após a outra, essa vida que nós vivemos.
Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna. Ou é o céu, ou é o inferno. Não existe meio termo. É somente um ou o outro. E comecei a lembrar disso na minha cabeça. Quando eu era pequeno, meu irmão também, nós íamos para a igreja e cantávamos juntos na igreja. Ele tocava para mim cantar. E quando acabava o culto, nós íamos para casa contando histórias. Meu pai falando do culto, da Bíblia, contando da pregação, contando sobre Davi, história para mim, para o meu irmão. E eu lembrando que como eu era feliz e não sabia. Como nós éramos felizes, como a minha família era uma família feliz. E eu não sabia. Eu achava que a felicidade estava na loucura. Foi aí que a ficha caiu. Eu dentro do carro comecei a falar com Deus assim: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia da vida do meu irmão e da minha vida, porque eu sou um pecador. Eu não falei assim, eu falei em pensamento, porque eu falei: Deus, eu não sou digno nem de levantar a minha voz, mas eu levo meu pensamento a Ti, Senhor. Se o Senhor tiver misericórdia da vida do meu irmão, da minha vida, tira o meu irmão dessa, livra o meu irmão da morte. Se o Senhor fizer isso, Pai, de hoje em diante, eu vou viver só para Ti. Eu não quero mais saber do mundo. Eu não quero mais saber da cocaína. Eu não quero mais saber da loucura. Eu quero entregar a minha vida no Teu altar. É para o Teu louvor. É para Ti, Jesus. Eu falei assim para Deus. Isso era por volta de umas 5 horas da madrugada. No momento que eu estou fazendo essa oração, exato. Minha mãe depois falou isso para mim. No quarto onde meu irmão estava esperando, todo entubado, para ser transferido. Meu irmão falou, relatou isso para minha mãe, que entrou uma luz muito forte dentro daquele quarto. Um homem todo de branco, ele achou que era um médico que estava vindo para examinar ele. Todo mundo, os médicos só usam roupa branca. E ele veio, e aquele médico pegava a cabeça dele e botava para um lado, e botava para o outro. Mas meu irmão não estava vendo nada disso, porque ele estava em coma, ele estava de olho fechado. Ele não estava vendo isso com os olhos naturais, não, meu irmão. Ele via a cabeça dele e sentia para lá e para cá, para um lado e para o outro. De repente, ele sai daquele coma, e os médicos vêm correndo, e correm e falam: se está saindo sangue aqui no ouvido dele, será que é hemorragia? Não, aquele sangue pisado que estava na cabeça dele, que só poderia sair através de uma cirurgia, estava saindo todo pelo ouvido do lado esquerdo dele. O médico dos médicos, Jesus de Nazaré, entrou naquele hospital e fez um milagre. Quando ele abre os olhos, o médico começa a ver aquele inchaço da cabeça dele todo saiu. Não tinha mais rosto. Os médicos falaram: não temos que fazer outra bateria de exame. O que aconteceu? Levaram, bateram a chapa na cabeça dele, outra tomografia, olharam, compararam a primeira com a segunda, falaram: olha, não tem mais nada, o sangue sumiu, não tem mais traumatismo nenhum, não tem nada. Chamaram minha mãe e falaram: mãe, eu não sei o que aconteceu, a tua fé é muito forte mesmo, porque o teu filho não tem mais traumatismo, ele pode até ir para casa. Quando amanhece o dia, eu tenho uma surpresa, porque eu orei a Deus, mas não consegui dormir, eu não preguei o olho, eu estava esperando ouvir uma notícia. De repente, para um táxi em frente à minha casa, eu falo: pronto, meu irmão está morto. Vieram dar a notícia, mas não, dessa é minha mãe, e minha mãe com meu irmão, e meu irmão parado assim, segurando ela, e entrando
que eu não gostava dela, chegou lá em casa para visitar a gente, que ela soube do acidente, e ela falou para a gente: agora vocês ainda querem continuar sofrendo na mão do diabo, que nem marionete? Ou vocês hoje querem entregar a vida para Jesus e viver só para Ele? Nós ajoelhamos na sala da nossa casa, levantamos as mãos, e minha tia orou e falou assim: Senhor, renova essa aliança de novo, e que essa segunda aliança seja uma aliança forte, que nada possa quebrar. Eu disse: de hoje em diante já não vivo mais eu, mas agora quem vive é Cristo. Ele quem vive na minha vida. Eu voltei para a igreja, comecei a cantar mais ainda, comecei a me dedicar na obra do Senhor, e gravei o primeiro disco em 96, que foi aquele que diz que mais agora encontrei a razão do meu viver. Agora eu posso dizer que Jesus ama você. E sabe de quem é essa música? É do meu irmão Carlinhos. Ele escreve e eu canto. Deus tem dado canções para ele, e eu tenho interpretado as canções que Deus dá para ele. Deus falou que ia começar uma grande obra, e essa obra começou e está indo até hoje, porque são muitas almas que já se renderam aos pés do Senhor. Ano passado eu estive cantando em New Jersey, e entrou uma jovem cheia de piercing no nariz, toda louca, rasgada, com o cabelo vermelho pro alto. Com as roupas rasgadas. Não, essa daí tá assim, mas ela é de Deus. Dá pra ver o brilho do Senhor na vida dela, é diferente. Essa entrou toda um troço, uma corrente pendurada assim no nariz, que pegava na orelha, muito louca. E dava pra ver que ela estava drogada, se notava, suja. E ela sentou e ficava lá balançando a cabeça assim enquanto estava cantando. E eu comecei, e ela não era brasileira, americana. Sentou uma senhora do lado dela, falava inglês, e começou a falar para ela o que eu estava falando. E ela começou a prestar atenção. E eu cantei essa música que eu cantei agora, que Deus está contigo. Quando eu comecei a cantar essa música, e ela dizia em inglês para essa jovem, ela prestando atenção, porque ela não parou de me olhar mais. Quando eu comecei a cantar, ela não parava de olhar. Eu falei: pô, será que ela gostou de mim? E ela fitou os olhos em mim, mas quando a moça falava para ela em inglês o que eu estava cantando, os olhos dela começaram a se encher de lágrimas, começou a cair aquela lágrima, começou a cair a lágrima nos olhos dela, e ela começou a chorar, e ela não aguentava mais, e ela se ajoelhou e botou a cabeça no chão. Eu falei: pô, está manifestando? Não, ela era desviada. E ali ela falou que estava querendo voltar para Jesus. Não importa a língua, mesmo se você não souber falar, fale a língua que Deus te deu, que aonde quer que você estiver, se você tem a unção do Senhor, Deus me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, aos contritos de coração, aqueles que estão aí para receber a palavra. Não importa onde quer que eu vá, depois que eu reatei a aliança com o Senhor, eu falei: eu não sei falar direito, Deus, eu não conheço muito da Bíblia, mas o Senhor falou: vai, porque eu vou contigo. Eu digo para você hoje,